Queridos marujos, o episódio de hoje, no Diário de Bordo, sabe esse brinquedinho aqui? Esse brinquedinho aqui, imagina a complexidade de pilotar essa coisa. Agora imagina como a complexidade aumenta quando é uma mulher pilotando isso aqui. Recebemos hoje Mariana Frias. Exatamente. Port Captain e pilota de navio, meus queridos. Ela contou tanta história que você não tem noção. Cara, mar com gelo, o prático chegando parecendo Papai Noel. Que mais? Fogo a bordo. Que mais? Pirata em Santos. Piratas. Tem pirata em Santos? Você acredita que é só na Somália? Mano, você não pode perder esse episódio, sério. Por favor, rebobina Já foi a fita. confundida a profissão também, né? A profissão. Como que ela foi recebida na primeira vez que ela entrou a bordo? Você acha que receberam ela como? Com flores? Olha, você precisa assistir esse episódio até o final, ok? Fala marujas e marujos, começando hoje com marujas, porque temos uma mulher incrível aqui que a gente já vai apresentar. Bruta. Bruta, olha, alto gabarito, como é que é? Patente alta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E você que está nos conhecendo pela primeira vez, seja bem-vindo a bordo, fique à vontade na nossa embarcação. Se você ainda não nos conhece, consuma nossos conteúdos, inscreva-se agora mesmo, ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos, porque só tem conteúdo de muita qualidade, muita curiosidade, muitos conteúdos divertidos para você aprender sobre tecnologia e porto, beleza? E para agradecer você que nos acompanha há tanto tempo, queremos aqui pedir que você, por favor, já comente, já deixa o like nesse vídeo. E queremos agradecer também nossos patrocinadores que fazem acontecer esses episódios todos. Como sempre, T2S, aqui presente, representada por hoje, Rodrigo Salgado. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar por aqui. Bem-vindo a bordo. E Marlon Alves, é muito bom ter você novamente. Mais uma vez. Faz tempo que eu não apareço também. Faz tempo. Menino Marlon. Menino Marlon. Menino Marlon. Comercial na veia. Se você precisa de software para o setor portuário, esta pessoa aqui consegue um precinho, ó, top para você. E quem também nos patrocina é a querida Logcomex, que está arrebentando o mundo afora, está crescendo cada vez mais e desenvolve software para o comércio exterior com inteligência de dados, análise de mercado, tratamento de dados, Big Data. Galera da Logcomex, conte com eles, beleza? Muito bem, podemos começar? Gente, hoje temos aqui uma pilota de navio. É isso mesmo que você ouviu. Finalmente eu consegui trazer. Pilota de navio. Pilota, capitã, tio, brother, camarada. Tia, brother. Tia, sister. Mariana Frias. Acertei? Mariana Frias, muito bem-vinda a bordo. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Um prazer imenso conhecer vocês. Espero que a gente possa trocar alguma informação aqui legal, que eu possa passar um pouquinho dessa visão, dessa profissão um pouco exótica, eu não diria, mas bem diferente, acho que ainda mais para mulheres, assim. E a gente conversa muito sobre como a gente consegue ter cada vez mais mulheres dentro desse meio, né? Não só aquaviário, mas também portuário. É uma das questões que me motiva para estar aqui também. Muito obrigada, um prazer. Tenho certeza que teremos histórias maravilhosas, que eu tenho alguns spoilers. Pra soltar mais, né? Não pode, não. Mário, eu ia pedir pra você começar contando um pouquinho, porque hoje você é Port Captain, né? Que também é uma ocupação que eu nunca tive ouvido falar, pra ser bem sincero, né? Tô há muitos anos no comércio, mas eu nunca tive ouvido falar dessa profissão. Mas você é pilota. E a tua carreira como piloto é muito interessante. Mas antes de você chegar lá, por onde você começou? Conta um pouquinho quem era a menina Mariana quando tudo isso começou a acontecer. Menina Mari. A menina Mari. A maruja. Né? Bom, ele tinha acabado de perguntar, o Rodrigo chegou e perguntou assim, e aí, você caiu de paraquedas? Como você foi paraquedas não foi, mas foi quase. Foi de barco. Bom, mas foi quase de paraquedas mesmo, vou contar aqui. Como assim? Bom, eu sempre tive uma coisa de curiosidade de criança, assim, foi uma criança muito agitada, né? Então, assim, eu nunca me vi numa profissão que fosse muito estática, de estar sentada no computador ou fazendo alguma coisa que não fosse dinâmico. Eu assistia muitos filmes de guerra quando era criança e eu gostava. Nossa! Lembrando que a gente já é mais velha e podia, tá? Nessa época. Não tinha classificação. A gente podia assistir tudo com nossos pais, né? Então eu lembro que eu assisti alguns filmes e eu via aquelas aeronaves chegando, dispensando alimentos. Assim, eu falei, nossa, isso é muito legal, eu quero fazer isso. E eu fiquei com uma ideia fixa, acho que eu devia ter uns 9 para 10 anos, pensando isso. Eu falei, cara, eu quero ser piloto de avião. Por isso do paraquedas, né? Então, assim, eu
trilhei e estudei muita coisa pra ver como é que eu chegava lá. Porque, assim, não é uma coisa da minha família, não era comum. Acho que em muitas também na sociedade, a gente não tem isso, assim. Você, uma menina, vai querer ser piloto. Ninguém, parece que alguém botou na sua cabeça, né? Ninguém da tua família nunca trabalhou com nada de avião, nada de navio. Não, navio eu posso até comentar, mas eu nem sabia. Fiquei sabendo depois, quando eu decidi mudar de ideia. Mas assim, fazendo parênteses, né? Então, é uma coisa desafiadora no sentido, caramba, como é que eu vou fazer? E eu tenho pais muito legais, que sempre me deram suporte pra decidir o que eu quisesse decidir. E assim, legal. tá bom, você quer isso? Vamos buscar como é que você vai fazer. Tá. E aí eu entendi que lá pro ensino médio dava pra fazer prova pra Força Aérea. E aí eu falei, então é só ser nerd e estudar. É só isso. Eu falei, tá bom, não tá tão difícil assim. E aí fiquei entendendo tudo que tinha que fazer. Tinha prova física, então eu me preparei muito nessa época, assim, de 15, 16 anos, de estudar. E de fato eu sabia que eu ia ter que fazer um concurso bem disputado, né, das Forças Armadas. Enfim, e aí lá dentro da parte de estudar, tinham outras disciplinas e cursos também, né? Que era tanto para a Força Aérea, quanto para a Marinha, quanto para a Aeronáutica. Então, você aprende, conhece um pouco, mas ainda era distante. Nesse período, eu passei a ter um padrinho meio que adotado, assim, né? Enfim, de contato. E ele era piloto de helicóptero, né? As coisas vão... Acho que a energia das coisas que você vai emanando começa a atrair. E eu fiquei um tempo na base aérea de São Pedro da Aldeia. Porque no Rio, né, no interior do Rio, é onde todas as aeronaves se deslocam da Marinha. Eu sou carioca. Daqui a pouco dá pra perceber. É do Rio. Tem dois isso. Rio de Janeiro. Mesmo. E-X. Mesmo. Esse aí. Ensina pra gente. E aí, eu queria aprender tudo que eu pudesse. Tanto de manutenção, de aeronave, tudo. E achei muito legal. E aí, um dia, a gente andando, conversando, ele... Mas você já pensou em ser piloto de navio? Eu, oi? Do nada. Do nada, foi assim, né? Porque, o que acontece? Ele começou a comentar que era assim, se eu fosse pra uma das Forças Armadas, eu teria que ter uma certa disciplina e obrigações diárias ali, de rotina. Aí ele, me conhecendo, sabendo o perfil, falou, será mesmo, assim, que é isso que você quer? Eu falei, acho que eu não quero isso não, mas faz parte do processo. Às vezes a gente tem que passar por alguma coisa pra chegar no outro lugar. E aí, lado, né? Cara, existe essa profissão. Eu falei, tá, e agora, né? Poxa... Cai de paraquedas agora. Tem que aprender sobre esse meio. E aí, eu já tava nessa parte de estudar. Entendi que onde eu tava estudando, também tinha esse concurso. Eu falei, já tô estudando, parece só fazer esse. Ok, mas enquanto isso eu vou aprendendo, enfim. Também era um concurso que não era tão popular quanto os demais. Mas falei, vou arriscar, vou fazer. Fiz o concurso e passei. Adolescente ali eu já tava com 16 para 17, né? Foi quando, de fato, eu comecei. Entrei com 17. E aí, é interessante porque eu falei assim, cara, na hora que você passa, que cai a ficha de que você vai fazer aquilo, né? Você passou e é um caminho, eu passei pra Marinha. Eu passei pra Aeronáutica também, mas é uma outra questão que foi um desafio de entender se a gente quer aquilo mesmo ou não, né? E acabaram que aconteceram algumas coisas também no meio do caminho, assim, pra acabar escolhendo mais pro lado da Marinha. Mas, enfim, me bateu um desespero. Porque eu falei assim, caramba... Todas eram internato, pra começar. Tudo começa aí. E assim, você tem que ficar em regime de confinamento. Você já vai te preparando pra essa vida, né? E tinha mais mulheres na tua... Então, a minha turma é uma das maiores turmas de mulher. Pô, que legal. Olha, que legal. É praticamente quase 50%. Pô, da hora. Quase. Legal. Que legal. Quase. Show. Nós éramos 70, aí vai diminuindo um pouquinho também, mas éramos 70 e homens eram mais ou menos uns 100 e pouco, assim... Mais ou menos isso. Não chega a ser 50, né? Mas era um número muito grande, assim. Inclusive, na época, eu lembro, quando eu entrei... tem uns camarotes que a gente fala, né? Dentro da academia. Eu estudei na Academia da Marinha Mercante, que é a EFON, né? No Rio. Tem 2 escolas no Brasil, que a Marinha, ela faz toda essa administração. Uma fica no Rio e a outra fica em Belém do Pará. São só 2. E aí, tem uma divisão de quantidade de alunos. Aí, dependendo do como tá o Brasil, o cenário Brasil, tem uma disponibilidade de vagas específica. No meu ano, foi em torno de 280 vagas, alguma coisa assim, nesse sentido, se eu não me engano.
ou um pouco menos. Não, na verdade foi até menos, acho que foram 200 vagas. Uhum. E aí entram outros, enfim, de outras instituições que podem acessar também. Uhum. E na época, como eles não estavam preparados para a quantidade de meninas, a gente teve que dominar o espaço de camarote da parte dos meninos, assim. Então não estava preparado também. A estrutura, né? Mas foi uma coisa que me marcou também, porque foi interessante. Eu falei, nossa, estamos alcançando lugares diferentes aqui, sim. né? E as pessoas precisam se preparar e, de fato, isso mudou, porque dali pra frente já estava separado de que seria assim. Uhum. Não foi tipo temporário, né? Foi tipo, não, temos Agora esse é cenário, isso. será assim, né? Falando um pouquinho pra vocês poderem falar à vontade também, né? Mas todo aí... mundo se forma? Não. Qual o percentual que existe? Então... De desistir ou de não passar nos testes? Não, também. De desistir. Tá lá dentro. Porque deve ter gente que só de ter internato a pessoa já... Então, eu acho que a gente vai para uma desmotiva. faculdade, né? Você fica com uma visão de que, assim... vai ser uma coisa simples, assim, quando você tem que se afastar da sua família, eu acho que para algumas pessoas isso impacta pega mais. Uhum. Né? E assim, é engraçado porque a gente, quando entra, você é militar. Sim. E aí, quando você é militar, você tem várias obrigações para cumprir. E tem trote, tem várias coisas ali. E muita gente realmente entende que aquilo ali não é para ela, mesmo que seja temporário, e todo mundo lá sabe disso, né? Mas muitas pessoas Porque a realmente não formação é aguentam. mercante, né? É mercante. Mas é escola militar. É uma escola militar, né? Isso é muito doido, né? Assim, mas eu É. acho muito essencial, assim. Já até me perguntaram falando de mercado de trabalho anteontem, né? Que a gente teve o evento. Sim. Eu sou muito a favor de que a gente mantenha isso via Marinha ainda, porque eu já recebi... Eles abriram até depois, para quem já tinha uma faculdade, ingressar com essa faculdade prévia, mas sem ter que ficar em regime de internato, como se fosse uma civil, enfim. Sim. Só que quando eu recebi os estagiários a bordo que eram dessa formação, era completamente Um choque. diferente. Aham. A própria postura a bordo, Sim. sabe? De lidar. E assim, tem uma Disciplina. hierarquia muito clara dentro dos navios, né? E aí isso acabava que ficava complicado de lidar, assim, meio que pisando Sim. em ovos, assim. E eu percebi essa diferença. Então, quando eu escuto alguém falar, não, porque tem que abrir, eu fico um pouco chateada, porque eu sei onde eu me formei e sei a diferença que acaba tornando, até porque eu, por exemplo, não fiquei só no Brasil, né? A gente conversou um pouquinho. Sim. Eu fui pro mundo, né? Conheci muitos países, assim, foi uma oportunidade muito legal. Sim. Então, se você não tá preparado para aquilo ali, né? Você Sim. talvez não enfrente metade das coisas Com que vão certeza. passar. E a escola te forma o quê? Você sai há quanto tempo e você se formou É uma o quê? faculdade, né? É uma faculdade. Mas vira o quê? Então, lá dentro a gente pode escolher 2 caminhos. Você pode escolher se formar como máquinas ou náutica, ou seja, como O piloto. Guiô falou disso, pô. Márcio, como conhece o piloto. Márcio Guiô? Não. Do... Tá em Swap agora. Swap. Tá na tua Não. Ele também formado na... Ah, legal. Mais um Ele comentou colégio. disso, agora você falou... Máquinas ou náutica? E aí lá você escolhe se você quer ser máquinas ou náutica, né? É um X difícil de marcar, né? Pra alguns. E aí... Mas eu tô meio leiga. Qual que é a diferença prática? Porque máquinas me remete a trabalhar com manutenção do... É isso? De certa forma, assim. Ah. Você pensando num navio, né? Aqui não tem nenhum brinquedo de navio pra gente poder falar. queria- Né? Pega um navio Tem? ali, ó. Ai, tá bom. Pega o navio ali. Legal. Isso. Tem que ter interação aqui com o Você cenário dá lúdico. também, né? Professora, esqueci de falar com a professora também, Ai, né? pois é, Professora né? tem que demonstrar. Pois é. Então, assim, quando a gente fala do navio, né? A gente tem o pessoal que é privilegiado, que o pessoal da máquina fala, que acaba ficando no centro de comando do navio, né? Que é passadiço. Então, ficam os oficiais aqui em cima. Para que isso tudo funcione, todas essas máquinas, a gente consiga guinar o navio, fazer todas as operações, tem uma galera que fica aqui embaixo, trabalhando, né? Então, essa galera que fica aqui... No porão? Não, o porão tá pra cá, ó, pra cá. pra frente. Vamos falar daqui. Aqui tem acomodação, ó. Acomodação. Aqui embaixo a gente tem o centro de controle de máquinas. Aê, Agora pronto, sim. nada com... Não, nosso produtor ali deu uma chicotada aqui, ó. Nossa, Bateu piloto. no vidro aqui, ó. Desculpa, tô aprendendo. Então, aqui quando a gente tá falando do navio, né? Para que tudo funcione, muito obrigada. A gente tem aqui a parte do casario, da acomodação, a gente tem aqui em cima a ponte de controle. Só que para todos os equipamentos funcionarem, tem todo um centro de inteligência de motores que fica aqui embaixo. E isso não fica desguarnecido. Mas são oficiais também ali embaixo? São oficiais. Que legal, né? Ah, São oficiais que legal. ficam lá enclausurados e presos e confinados. Obrigada. Tem que dar uma zoada no coleguinha. né? Não, que é dar. porque eles ficam brincando que a gente que é piloto só toma café.
Eu não sei de onde que eles tiram isso, mas é mais ou menos assim. Então, esse é de fato o coração. A verdade é que, assim, se apagar, der um blackout, cara, assim, a gente não é nada sem a parte de máquina, assim, é extremamente importante. Então, tudo da máquina fica nessa parte, né, assim. Então, eles fazem todo esse controle. Então, tudo que precisa ser passado de energia, tudo é com a parte de máquina. E, assim, manutenção, tudo que precisa pra ontem. Porque o navio, né, ele tá aqui, ele precisa estar de um porto, por exemplo. Se uma viagem daqui do Brasil até a China de, vamos lá, 25 dias, eu não tenho onde parar. Então, a gente tem que saber resolver o problema, né? Tanto a gente aqui em cima quanto aqui embaixo. Sim. Então, esse é o grande legal, assim, barato, sim, né, do navio. A gente resolve tudo. Então, assim, tudo que precisa ser feito, a gente tem habilidade para resolver, tá? Durante viagem. Então, assim, manutenção, parte não só porque o pessoal, piloto, só piloto. Não, tem toda uma questão que a gente precisa cuidar dessa criança aqui. A formação é tipo a mesma ou não? Você escolhe o momento do curso e aí você vai ter mais matérias daquilo para se aprofundar? Isso, exatamente. Tem um ano que é o ano base, que a gente fala, que é o ano de currículo normal na faculdade. Então, assim, é um ano que você para pra pensar, né, o que você de fato vai querer fazer da sua vida para sempre. E ali, no final, você decide. A partir do momento que você decide, as matérias mudam. Porque quem fica em máquinas, acaba que a formação é um pouco mais engenharia. E quem tá na parte mais náutica é mais gestão. Então, documentação, vai mais pra legislação, um pouquinho diferente da parte da máquina, né? E pilotar também, né? Que tem que praticar isso aí também. E aí, você perguntou quanto tempo que é o curso, né? Curso na academia, leva 3 anos. E aí, a gente tem um período que é obrigatório, que a gente chama de estágio embarcado. Que aí, eu acho que a maioria desiste também, tá? Desistia, porque agora tem internet a bordo, ninguém desiste. Nossa, na época lá, ó, que eu comecei, não tinha nada, tinha só um negócio lá. Lembra que o Gil comentou o negócio de passar graxa no pessoal na linha do Equador? É o trote? Sim. Isso aí, não é? Tem. É um negócio assim? Cara, de jogar óleo em cima. Óleo. Meu cabelo ficou uma semana uma vez, foi cheiro de óleo, cara. Isso é um batismo? Quando que é? O batismo do quê? Tem. É do Equador? Tem da linha do Equador. Esse é bem comum, né? Então, você passou o meridiano central ali. Aí, normalmente... Ou se você cruza de um pro outro, né? Por exemplo, do oeste pro leste, também. E eu sofri isso porque, como eu tava fora do Brasil, a gente cruzava muito. Cara, que legal. Aí, a primeira vez eu não sabia. Aí, me jogaram o negócio. Eu tava limpando o convés. Depois eu vou explicar isso que eu tava falando, né? Porque... a gente não entra como oficial, infelizmente, em grande parte dos navios. A gente entra na ralé, assim, para aprender. Então, a gente passa por muita coisa a bordo. E aí, me jogaram um negócio desse também. Aprontavam bastante, assim, no começo, né? A cerimônia de batismo, quando mas você tem umas cruza. coisas legais. Aí, o pessoal brinca de Poseidon. Aí, bota você vestido. Que você vai controlar o mar. Enfim, tem umas brincadeiras muito divertidas, assim. De tradição mesmo, né? Sim. E até tem uma tradição um pouco ruim, que é falando das mulheres, né? Porque muitos não gostam, assim, tipo, não, tem preconceito porque dizem que mulher traz má sorte. Verdade. Cara, eu tive que enfrentar isso tantas vezes na minha vida. E é real? Você sentiu isso? A galera acha que é mau agouro. Eu não sei, eu não passei por isso. A gente tem um vídeo aqui no canal, depois que acabar isso você vai assistir, que é onde a gente fala sobre tantos navios terem nome de mulher. Exato. E lá a gente falou sobre qual era a imagem que a mulher representava. Mas você sabe por que os navios também têm nome de mulher? O navio inglês não é... Ele é she, ele né? É então, pronome feminino, mulher. Então, assim, muitas são mulheres, né? Mas a gente vai a bordo, a gente não quer impactar, não. A gente quer ter uma parceira ali. Então, eu acho ótimo quando a gente tem alguma coisa assim de navio. Então, a gente tem por obrigação de fazer pelo menos 1 ano de estágio embarcado. Não necessariamente direto, mas pode fazer intervalado também, dependendo de como cada um tenha aí os seus desejos e aquilo que encontra pra si, porque você pode pegar um conteneiro, você pode pegar... Existem diversos tipos de navio, né? Conteneiro, um bulk carrier, que é a minha especialidade, que é o graneleiro, né? Que eu gosto muito e trabalho Port Captain hoje, mais essa parte também. Tem hoje os navios de offshore, que aí é outra dinâmica, também já dei uma passeada lá também. Construí bastante coisa nesse sentido de carreira, até porque é uma experiência bem diferente, mais dinâmica até.
Então, você escolhe um pouco também do que você quer pra sua carreira como profissional, né? E aí, você tem aí... Então, acaba durando no total quase 2 anos. Então, tem quase 5 anos aí pra você, de fato, tirar um seu certificado e começar a sua vida. E aí, no diploma aí. vem escrito o quê? Então, formação em ciências náuticas. Ciências náuticas. Ciências náuticas. Tanto para um quanto para o outro. Como foi a tua adaptação? Tu passou com 16 anos, 17, perdeu o fim da adolescência. Eu passei na militar com 16 anos. E não quis ir. Por 2 coisas. Primeiro... Bunda mole? Qual é a segunda coisa? Desiste fácil, Não. Pelo contrário, não desisto das coisas. Mas acho que a gente tem muita coisa pra pensar ainda, Primeiro porque eu gostava muito de futebol, então eu jogava bola. Somos 2, hein? Somos 2. E segundo porque eu acho que ia ser maluco. Na polícia militar, eu acho que eu não ia dar muito polícia certo. militar, caramba. Oficial da polícia militar. Então, Ele ia ter muita paciência com os meliantes, né? Eu ia ter muita paciência. Um pouco imaturo também ainda, para as vezes, né? Com 16 anos. Eu acho que pra mim era o fim da minha adolescência, né? Então, tinha acabado também de passar de uma faculdade, a começar já. Mas como foi essa tua adaptação, né? 16 anos, eu acho que eu ainda tá preparado também pra ficar no internato e tal. Perdeu o resto, assim. Pra família foi rua. tranquilo quando você falou, não volto mais, até mês que vem. Como é que foi pra família? Eu acho que também exigiu um preparo, né? Depois que todo mundo caiu a ficha, assim, que Mari, você vai ficar lá e tal. Mas eu acho que realmente, com 17 aí pra 18, é uma idade que a gente já tem os nossos amigos, a gente tem uma dinâmica de querer sair, de querer fazer as coisas. E realmente, essa parte pesa, né? Assim, a gente podia sair aos finais de semana. Mas não é a mesma coisa que você tá na comidinha de casa, a mamãe fez comida, lavou roupa, passou sua roupa, lá você faz tudo sozinho. Então, é o choque de você agora cuida de adulto, você. Eu acho que esse é o primeiro choque. Independente de qualquer coisa, assim, você tem que aprender a se virar sozinho agora. Oi? Pensou em desistir? Não pensei. Em nenhum momento. Não, mas eu tive várias amigas que pensaram e, assim, eu me lembro muito disso até porque teve uma menina que queria desistir, assim, do 3º mês. E eu lembro que a gente se juntou, a gente era do mesmo camarote, e o camarote tinha 3 quartos, ou seja, ficavam mais ou menos umas 12 meninas, né? De 10 a 12. Eu lembro que a gente se juntou, não, você não vai desistir, cara, você vai se formar. Se você quiser desistir depois, você desiste. Desistiu depois. Mas assim, mas ela se formou, assim, sabe? Trabalhou um tempinho. Não, então terminou. Terminou. E assim, é uma coisa que a gente acaba que um segura a mão do outro, da outra, né? No caso. A mesma idade mesmo, né? Acho que você cria um espírito de unicidade, que é o que o navio precisa também. Porque você precisa pensar que, assim, você vai passar a ser minha família, né? Então a gente tá ali... E todo mundo, aquele papo que alguém comentou uma vez também, que todo mundo tem que fazer tudo, saber tudo, estar apto a fazer tudo, nesse sentido, porque um tem que estar ali pelo outro. Né? A hora que faltar alguém, o outro tem que cobrir isso aí. E quanto tempo até tirar a carta de habilitação e entregarem um carro pra você dirigir? Quanto tempo que demorou? É na hora. Sério? Isso. Você quando já tá... Cara, gostei dessa pergunta. E o cara... Depois de 2 anos em estágio. Não, teve 2 anos embarcado. E aí eu acho que varia de pessoas. Vou falar de mim, né? Eu só posso falar de mim, não posso falar do outro. Mas eu sempre fui muito curiosa e eu pedia muito, assim, posso? Deixa eu mexer. Posso, por favor, por favor. Pegar o volante, né? Aí, eu lembro a primeira vez que deixaram eu tocar no timão, foi assim... Pode. Aí eu fiz uma manobra, assim, de botar o leme, né, pra um bordo, pra guinar o navio. Aí tu sentiu um negócio. Cara, que medo, é muito grande. Porque, é um monstro, né? 200 e poucos metros e tal. Cara, tá comandando e tal. E eu lembro que eu fiquei, assim, bobada, sabe? E o frio na barriga. Nossa, imagina. E aí passou 5 minutos quando a gente... Tá, desce. Aí eu, tá bom, ok. Isso é engraçado, porque no navio, até estava comentando, né? Do navio que eu já cheguei assim... Não, cara, você não é piloto aqui. Você é a marinheira última da lista. Eu falei, ah, tá, entendi. Porque tinha essa diferença também. No Brasil, a maioria da minha turma, a maioria das pessoas, ficaram aqui, fizeram o seu estágio no Brasil. Todo mundo falando português, a vida legal. Eu decidi fazer uma prova no final, nerd como várias pessoas, e consegui ir pra fora do Brasil pra fazer o meu estágio, enfim, e ficar lá fora. Só que eu não sabia que ia ser tão desafiador, né? Óbvio. Então, meu primeiro embarque de todos foi na Suécia. Olha isso. Posso já fazer a pergunta do primeiro embarque ou tá cedo? Tá cedo ainda. Tá cedo, você faz. Vamos chegar lá. Pois é. Ela não me deixou contar, né, a história do negócio, mas faz parte. Mas, assim, e aí eu sei que eu tava lá no navio, cheguei na Suécia, né? Eu posso contar agora, se você quiser, você quer perguntar como é que foi meu primeiro embarque? Isso, pode. Eu acho que em algum momento ela tá louca pra fazer essa pergunta. Tá louca. Ele perguntou do cagaço aqui, eu falei, imagina, eu não sabia o que esperar, assim, quando eu cheguei
cheguei, então voltando um pouquinho, né? Eu não sabia o que esperar, assim, de tripulação, eu não sabia como é que ia ser, eu não sabia de comida, não sabia se ia ter água, não sabia nada. Eu fui uma das primeiras da minha turma aí. No final, quando eu me formei... E quando foi pra fora, foi só tu, mas ninguém da tua turma Então, foi. na minha turma, teve uma prova, aos nerds que passaram, 20 pessoas foram selecionadas pra serem desovadas para o mundo afora e, tipo, enfrentarem essa brincadeira aí. Eu fui uma delas, né? De meninas, éramos acho que 4 ou 5, se eu não me engano. 2 desistiram e voltaram pro Brasil. Mas aí já é pra alguma empresa, já tá pra uma empresa de navegação já. Já tava numa empresa. É porque você é Quem que direcionado pra essa empresa. Eu fui pra Swedish Orient Lines. Tá. Nem opera no Brasil. É lá. Quer dizer, operou, mas agora ela não é. Tá. Então foi muito bom, porque eu trabalhei só nos países bem legais, assim. Então foi bem bacana. Sim. Fui pegar meu avião, né? Saí do Brasil e tal. 4 voos pra chegar no norte da Suécia. Falei, cara, que cidade que eu tô? Não tinha nada. Eu passava, era só eucalipto, árvore. Eu falei, gente, que lugar é esse? Tem porto aqui. Eu cheguei lá, Mas né? até aí, sem querer interromper, você já tinha o inglês na veia desde a adolescência. Já tinha. Isso já era uma coisa... Não, senão acho que eu não teria nem passado, porque a essa prova já é inglês. Já. Eu acho que matou bastante gente nesse processo também, né? Porque o inglês, então. Mesmo a gente tendo na formação também, tem o inglês técnico, marítimo, e algumas coisas de inglês básico. Mas assim, se você não tiver nada, fica mais difícil, você vai sofrer um pouquinho mais. Muito mais. E aí foi aquilo, eu falei, cara... 4 e eu cheguei voos. com uma mala de 30 gigantes, na época podia aquelas malas super pesadas, eu com a mala assim, mochila. Eu falei, gente, como é que vai ser isso aqui? E eu fui pra passar, se eu não me engano, foi pra passar 5 meses. Direto, né? Eu levei a super mala, não tinha acostumado. Aí já era ainda pra trabalhar. Já era pra... Real oficial. Não, já era real oficial. Pô, agora vai começar a brincadeira aqui, vamos ver como é que vai ser. Não é mais estágio agora. Não, mas era o estágio, né? Pra primeiro embarque mesmo, assim. Tipo, a primeira vez que eu pisei no navio, assim. Na escada do navio. Né? Porta-ló ali olhando, eu falei, caramba, é grande mesmo. Né? Vamos ver como é que vai ser. Aí, eu vou fazer a pergunta. Vai fazer. A Mari estava subindo a escadinha. A Mari sonhadora, serei pilota de navio, eu e minha malinha, linda. 4 voos, cheguei na Suécia e vou embarcar. Como você foi acolhida pela tripulação? Qual foi a primeira coisa que você ouviu de boas-vindas no navio? Então, cheguei no porto, o navio tá operando, como sempre tá operando, né? O navio não para, o navio não foi feito pra ficar no porto, né? Então, todo mundo agitado. Sempre tem 1 ou 2 tripulantes fazendo alguma ação. Tava tendo uma movimentação, então não me deram muita atenção. Mas aí eu falei pra Ellen, cara... Granel ou container? Era granel. O primeiro. Por isso que ela é conquistada pelo granel. Eu fui conquistada e até hoje eu sou apaixonada, assim. Meu olho chega a brilhar quando eu falo só de granel, gente. Mas é desafiador. Aí tá subindo. Não, antes de subir, na escada ali, eu falei, e agora? E a mala? Como é que eu vou subir com isso aqui, né? Será que alguém vai me ajudar? Então... Olhei assim e falei, cara, é eu e eu, né? Não tem elevador, né? Aí, na hora que eu fui subir, chegou um dos marinheiros na época, né? Aí ele olhou assim pra mim, uma cara séria e tal. Só que agitado, porque ele tava fazendo várias coisas. Ele olhou pra mim e falou, prostituta? Eu... Que isso? Entrei de gaiata no navio. Minha cabeça rindo, porque eu rio quando eu tô muito nervosa. Entrei pelo campo. A primeira palavra que você recebe na cara. Recepção que eu tive na minha vida. Eu falei, cara, sabe? Eu pensei, mãe, e agora? Quero voltar pra casa. Mãe, vem me buscar. Juro. Caralho, e foi assim. Pensa. Aí tu fala, cara, 5 anos estudando. Dando não sei o que. Jura que é assim que eu vou ser. Filipino? Filipino. Cara, eu não esperava. Eu tava contando aquilo. essa história ontem em casa. Eu falei, mano, se sou eu ia falar assim, não, eu sou sua pilota, inclusive agora você tá demitido. Você lembra que eu tinha mais ou menos uns 21 anos aí? Imagina como tá, né? Então não é tão simples, né? A gente não tem maturidade ainda pra dar uma resposta dessa. Aí eu sei que eu pensei assim, cara, foi um momento divisor de águas. Porque eu falei assim, das duas, uma. Ou agora eu desisto, ou eu vou fazer disso aqui, ó, missão de vida. Eu vou fazer... Transformar a pedra vai em ser o caos legal. aqui. Eu falei, não. Aí eu cheguei, eu falei, não, eu sou piloto. Aí ele, tá bom. Aí eu subi, né? Sozinha com a minha mala. Sozinha com a minha mala ainda. Que desculpa. Pra ele, na cabeça dele, é tudo normal. E isso é uma coisa, assim, na época, muito comum ainda, assim, de tipo... Surreal. Mulher a Se eu bordo. te contar as histórias, cara, porque assim, quantas vezes eu já até acordei, gente, 3 já horas acordei. Eu acordei assim, sabe? Eu sempre fui a única mulher, assim. Aí eu acordei um dia, você acorda meio zonzo? Aí eu fui tomar um café, desci de roupa normal, com a minha Crocs.
Confortável. É porque Crocs a bordo é muito seguro, gente. Realmente é algo bom pra andar no navio, né? À toa que foi lançada pra pegar barco e tal, porque passa água, você não fica com acúmulo ali. Então no navio é legal de usar, né? Fui lá, desci com aquela roupa bem masculina, né? Aquela camisa bem larga, porque, né? Já tava ali no momento. Calça larga, blusão e tal. Sono, cara de sono, sem preocupação nenhuma com nada. Eu olhei assim, dei bom dia. Quando eu olhei, eu falei... Uma moça loura, com a blusa aqui assim, sem nada. Eu falei... Mas demorei, eu tava pegando café, eu sentei... Aí ela, bom dia. Aí sentou, começou a conversar comigo. Eu falei, caramba... Sabe, eu fui conversando processando. Normal. Só que assim, eu tava igual a Nazaré, assim, com aquele negócio, pensando, processando. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Assim, conversando, e ela falando dos filhos. Você veio pra trabalhar a bordo? Eu ainda fiz essa pergunta. Eu falei assim, eu acho que eu fui meio inocente. Mas ela, não. Aí ela, de seu trabalho. Ela não deu uma resposta muito precisa, né? Aí depois eu entendi o que ela tava fazendo lá. Meu Deus. E eu entendi que ia ser minha realidade por um bom tempo, porque ali era comum receber e tal. Eu falei, caramba, é muito diferente das realidades, assim, do que eu imaginava, né? E subia muito. Imagina. E tal. Cara, e eu fiz amizade, com o tempo, saía com elas também. Conhecer todo aquele porto aqui, eu conheço. Cara, a pessoa, gente, uma pessoa, gente boa. Aí, você quer sair? Eu te apresento a cidade. Ele levava, me buscava. Eu falei, nossa, maravilhoso, né? Já tava aqui mesmo. Já fui até babar um dia pra ela poder ficar com um marinheiro no navio. Olha. Gente, sério, é impressionante o que a gente passa, viu, nessa vida. Mas assim, você faz amizade, ela, se você puder, eu falei, claro, não tem problema nenhum. Eu lá brincando com duas crianças lindas no parquinho lá. Eu falei, gente, eu sou piloto mesmo? Será que é isso aqui da minha... Rapaz do céu. É uma história muito doida, né? Mas assim... Mas aí nesse navio, tu não pilotou ainda? Foi onde vocês falaram pra você fazer outras coisas? aí foi um começo, né? Foi o começo do caos, né? O começo da gente pensar se a gente quer aquilo ali mesmo e assim... 2008? Não é tão longe, né, gente? Não é tão longe, mas tem um tempo aí já. Tem um tempinho. Caraca. E aí eu sei E que... esse navio só fazia rota por lá, só na Europa, ele Isso. não vinha pra cá. Não vinha pra cá. Mas continuei no granel, mas assim, eu acho que importante mesmo, assim, é entender que a gente como mulher dentro desse mercado é muito desafiador. E eu passei, assim, eu fui sabotada durante muito tempo, sabe? Assim, sabotada mesmo. Assim, De não acreditarem no Não, teu até potencial. de tipo assim, por exemplo, a gente trabalha de macacão, cortava o meu macacão, botava coisa na minha bota, pintava a minha bota, sabe? Pra estragar mesmo, sabe? Ai, gente. Passei por muitas coisas, assim, bem pesadas, assim, sério. Meio que pra te forçar a desistir. E tem uma hora que você vira assim, cara, ou vai ou racha, ou você se impõe, ou eu me chegar e falar assim, não, peraí. Não, você não vai falar assim comigo. E aí tudo mudou depois que eu fiz essa... Se posicionou. Me posicionei, mas também levei aqui uns 3 a 4 meses, eu chorava todo dia, assim, foi bem difícil no começo. Imagina o Porque, psicológico, não tinha internet, gente. Não tinha família. Eu lembro que eu comprava o cartão, que era tipo $50, assim, que eu podia comprar, descia do navio pra poder telefonar num telefone, pra ligar pra casa, que levava 5 minutos, assim, tipo. Nossa. Então era um pouquinho difícil, assim, não era tão simples, não, sabe? Mas é aquilo que não nos mata, nos fortalece, né? Pô, criou um casco, né? Pois é. Mas assim, não era uma coisa armadura. comum. Eu acho que é interessante falar que, assim, navios até hoje, se a gente botar aí... Eu até vi uma pesquisa da ONU falando sobre a quantidade de mulheres a bordo. E eu fui lá pesquisando o granel, né? Isso aí. Eu fui lá catar o granel. Eu falei, quantas mulheres tem no granel aqui? 2%. Nossa. Essa é a nossa realidade do ano passado, 2023. Olha aí. Caramba. O que isso quer dizer, né? Onde é que a gente tá? E é por isso também que você hoje faz parte de um programa que ajuda mulherada a ingressar Exatamente. nesse... Eu faço parte de um dos programas. Eu faço parte de 2, né? Um internacional, que chama CEO, que é pra... Eu tenho, inclusive, 2 mentoradas, né? Dentro do processo, assim, de... Que é justamente pra pegar meninas que estão começando, querendo entender um pouco disso, pra trazer elas pra esse mundo. Explicar como é que é o passo a passo pra elas não passarem por esse caminho que muitas já trilharam. E é um Insta que é aqui do Brasil, tem também no Brasil, né? Mas é internacional, que também tem a parte de shipping, trading, né? E essa parte que eu acho que é incrível, assim, da gente poder trocar com Comex e fazer essa grande troca do que tá acontecendo, tem né? o Insta muito Brasil bom. também, né? Temos. Qual que é? O Insta Brasil. O Insta Brasil. WISTA. WISTA. Exatamente. Então, temos um longo caminho aí pela frente falando Legal. só de mundo aquaviário, né? Porque, assim,
Já faz tempo que a gente até entende a natureza masculina das operações portuárias, de navegação, porque era muito braçal antigamente. Era mais bruto. E assim, era na época que as mulheres ficavam em casa mesmo, lá em 1800, lá, bolinha lá, eram os homens que trabalhavam fora de casa. Só que, porra, isso já faz muito tempo, né? Como é que... E o serviço hoje é mais intelectual. Mas não, é intelectual. Né? Se a gente parar pra pensar, né, assim... Será que, de fato, a maré mercante, vamos botar assim, né? Os navios evoluíram tanto assim para serem... Porque a gente tá falando não só tecnicamente da parte tecnológica, mas a gente tá falando também de pessoas, né? Culturas diferentes. Mas será que a gente tá preparado ainda para isso tudo tá funcionando dessa forma, né? É um mercado... Hoje eu sou port captain, hoje eu cuido dos navios no porto, né? Eu fui a primeira a brincar nesse mundo aí. Agora eu já tenho outras também, eu fico muito feliz e eu abro espaço aqui para isso, para falar um pouquinho também. Porque... Cara, é um mundo assim que você olha, não tem ninguém ali. Você tem um campo, a gente tem um campo aberto. Não só falando como mulher, mas de trabalho mesmo. Assim, tem muita coisa pra gente desenvolver em parceria, navio, porto e melhorar. Tem muitas frentes importantes. Mas quando você para entender... Eu recebi uma pergunta semana passada. Só você falou assim, porque hoje não tem força braçal. Vamos falar um pouquinho de amarração, né? Assim, amarração. Quanto que a gente evoluiu em amarração de navio, seja navio ou porto, né? Quanto que a gente evoluiu dentro disso aqui? Como que é feito há Como é que o tantos porto anos? aqui puxa... Todo mundo puxa cabo ainda, né? Muitos ainda têm esse lugar. Então aí você fala, por exemplo, será que a gente está habilitando espaços para que tenha mulheres ou outras pessoas... A diversidade acontecer ali, a tecnologia tá aí pra isso. E eu recebi uma pergunta, não foi uma pergunta, foi, na verdade, uma resposta atravessada. Não, mas não tem que ter mulher amarradora. Eu falei, quê? Nossa. O quê? Isso é 2024, né? A gente tá em abril, né? Foi isso. Aí eu falei, tá. Aí foi nessa hora que eu cheguei. Eu falei, tudo bem. Mas por que eles acham que não tem que ter? Porque a mulher não vai ter a maior força pra botar o cabo no cabeça. Exatamente. Porque ela não vai conseguir puxar sozinha, vai ter que depender de um outro homem e tal. Aí eu virei assim, tudo bem. Porque eu lembro das coisas que eu fiz a bordo porque eu não queria gastar força física, né? Então eu usei minha cabeça. E aí eu virei e dei uma resposta assim, eu falei, cara, eu vou plantar semente na cabeça desse maluco. Aí eu virei e falei assim, comigo. Cara, já parou pra pensar que às vezes um lugar diverso, de repente, não tô falando só de mulher, mas com uma diversidade maior, talvez ela venha com outro olhar, que ela vai pensar num outro jeito de fazer melhor isso daí? Aí ele... De gastar menos tempo, né? Vocês estão a mesma turma há tanto tempo fazendo do mesmo jeito, por que vocês fazem do mesmo jeito? Pô, Então, tem uma coisa errada aí, né? Vamos repensar isso. É aquilo que vocês falaram uma vez no episódio, não sei se foi tu ou se foi o Ricardo, de aqui tem que ser a lei do menor esforço. E aí alguém riu. Falou, não é pra rir, é real. Você tem que ter um menor esforço. Não, a galera que é preguiçosa é maravilhosa, né? Gente, você vai achar um jeito de fazer com menos esforço, mais rápido. Exatamente, pra ficar livre daquilo, né? É uma coisa muito normal. Tem que ficar de olho nessa galera. Isso que é importante. Não é? E aí ele respondeu, ele deu outra réplica, ele ficou pensando, aí eu senti como é que foi? que eu plantei uma sementinha na cabeça. Alugou um triplex, né, como dizem. E aí ele ficou pensando e tal, aí daqui a pouco ele lembrou de uma menina, né, que tá no porto e tá ali, poxa, fulana é muito boa fazendo limpeza, essa parte de pesado até, de retroárea, né? Poxa, a gente tinha que pegar ela pra ela incentivar outras meninas. Eu falei, que legal, poxa, eu gostei dessa ideia, vamos fazer isso aí. Então, assim, demorou umas 2 semanas pra ele falar isso, mas assim, já vi que às vezes não é imediato, né? Mas ele abriu os olhos pra olhar por um outro ponto de vista, né? Exatamente, Sementinha plantada. Sementinha plantada, estamos aqui pra plantar sementinhas. E assim, não é sobre a gente querer ter mais, eu falo, não é sobre isso, a gente é só ter espaços diversos, com pluralidade, em que todas as pessoas têm oportunidade, sabe? E acesso ao que a gente tem hoje, seja em navio, né? Porque é uma profissão que eu falo assim, cara, ainda é difícil quando eu viro e falo. As minhas amigas me usam assim, cara, minha amiga. Ela é piloto de navio, cara. Sério, as minhas amigas chegam em cara falando que eu sou piloto. Eu falei, gente, eu não quero, eles não me usam. Eu acho que é mais exótico do que o de avião. Tem muito mais avião do que navio. Será? Tem. Tem muito mais avião. Muito mais avião. Eu não sei, eu sou meio por fora agora hoje pensando. Tem sim, tem muito mais avião. Não, tem com certeza. Eu já tinha visto várias reportagens sobre mulheres pilotando avião, mas mulher pilotando navio. Estamos na Suécia. Como é que você voltou? Tá no Brasil agora, né? Você ficou quantos anos lá? Não voltei, né? Esse foi outro passo da vida, né? Porque eu demorei bastante pra voltar.
Fiquei uns 4 anos. Eu 4 fui pra passar, né? 4, 5 meses. Aí eu Nossa. pedi, falei, posso ficar direto 8? Caramba. Porque o que acontece? Era tão divertido. Por quê? Cara, eu conheci as meninas lá que iam a bordo. Gente, sério. Eu não podia voltar porque eu tinha que cuidar da criança. Cuidar da criança. Uma outra fonte de renda pra babá cara, já. aí, ó, já tava aproveitando várias frentes ali, né? E eu tinha umas escalas legais, então assim, eu saía de lá, ia pra Israel, aí eu subia, ia pra Finlândia, legal. descia, ia pra Turquia. E assim, todos eu podia sair e granel tem uma coisa Pô, que é que legal. diferente do container. Leva tempo. Então, assim, Tem que esperar a dependendo... operação. Cara, descarregar é o sonho, porque às vezes levava 7, 9 dias na época. Eu, cada pra conhecer a cidade, a capital. Então deu pra eu aproveitar muito. Então, assim. Que legal. E teve, cara, Tem limite de idade pra entrar? Tô pensando agora. 23. Acho que passou. Agora pois você é. conhece alguém que dá uma Te baixadinha. dá um na jeito idade. aí, de repente. Bom, se você fizer, de repente, curso fora, não tem limite de idade, ó. Você pode pensar sobre isso. Bora marcar Mas uma é aulinha de bacana, inglês. é legal. Eu Ela falou assim, recomendo. usando minhas filhas, né? Eu incentivo todo mundo a Aí, fazer, ó. gente. Eu sou a pessoa que mais Da incentiva. hora. Se sobreviver, todo mundo sobrevive, gente. É só passar um Cara, tempo que vai show. passar, depois você vai subindo, vai verdade. melhorando. Depois você começa a falar assim, não, agora quem manda aqui sou eu. Nessa hora, mais ou menos, porque também tem seus desafios, Claro. né? Às vezes só cumprir ordens é bom, mas também tem seu E próprio. aí foram 4 anos direto. Então, entre ir em casa, vir em casa e Aham. voltar, foi mais ou menos nesse Mas sentido trabalhando nessa aí. empresa, nessas linhas. Em algumas. Em algumas. É, mas eu fiquei mais tempo, fiquei 1 ano direto, fiquei 8 meses, depois eu fiquei mais 6 meses. Eu vim em casa 1 mês e voltei, não aguentei. E não lá aguentei tu- porque não balançava, não era legal. Sério, eu sentia muita Não, falta balança disso. em terra, né? Ai, uma Quando tá a redinha. bordo, não balança, hein? É em terra, balançando. É verdade. Tem que voltar a Não, bordo. mas é exatamente isso. É mesmo? Você fica muito tempo, às vezes eu Já- via pra já terra, ouvi eu isso. ficava meio assim, ó. Tá balançando. A bússola interna. Sério, demora a compensar Gente, o negócio, que legal. sabe? É legal, é da diferente hora. mesmo, né? Eu falo que a nossa vida que empurra a água, né? Cara, é outra dinâmica, assim. Que E é legal. ruim, porque quando você vem, tá todo mundo trabalhando de 8 às 5. É verdade. E aí você só pode ser com seus amiguinhos, né? Final de semana. Só que você tá em casa, você fica o mês inteiro fazendo nada. Então, assim, é Aham. viajando. Então, você não tá também com a sua Sim. família, com as Sim. pessoas, né? Sim. Eu quero voltar logo pro navio, continuar viajando lá fora. Não tem nada de... Aham. Que era muito legal. Então, assim, eu conheci muitos países. Eu fui pra mais de 50 países, 55 países. Só Caramba. nessa brincadeira de navio, passar pra lá e pra cá. Sim. 4 anos, né? Então, assim, deu pra passar muita coisa. Uhum. E eu lembro que teve uma vez que eu tava na Polônia. A Polônia foi um lugar que eu fui muitas vezes e eu gostei. Lá eu já tinha até um apartamento dividido com outros, outra Nossa. galera. Caralho. É porque começou a ficar uma rotinha meio que recorrente. Aham. E lá entrava em greve direto o porto. Aí os trabalhadores não... Já demorava. os Já estimadores demorava normalmente. Já demorava normalmente. 72 dias. Cara, entrava em greve direto. Nossa, é tão bom esse negócio aqui de granel, gente. Aham. Pois é. Eu falei, cara, era divertido. Não podia sair coisa, direto, mas assim, Aham. saía um dia, trabalhava, depois compensava. Eu tô falando a parte legal, tá? Claro. E daí a parte depois eu tinha que voltar e compensar o horário que eu tava passeando, Ficar né? pagando Ficava horas, meio né? que assim, meio zumbi, mas a gente Uhum. aprende. Então, Vale a assim, pena, né? e eu acho que o mais legal é de poder navegar em mares que são muito diferentes e conhecer de Pegou fato. com gelo? Peguei. Cara, o prático embarcava de trenó, cara. Eu acho que essa história é muito massa. Sério. Eu falei pra você que tem muita história, cara. É só puxar alguma coisa que vai vir. Gente, livro? Cadê o livro, mulher? Ela precisa de um Pois livro. é, eu vou lançar meu livro Aí, e ó, vai quando sair tá em breve. enrolando, vê qual livro vai sair primeiro, que ele também tá escrevendo. Não, tá eu tô enrolando a escrevendo, gente. é porque Vai assim, demorar um é que eu pouquinho. fico vendo as histórias que vão ser prioridade. Aí daqui a pouco eu tô assim, conversando, cara, a história Aí do lembra de prático, outra. bacana do dia. Aí eu anoto De no trenó. eu vou anotando. Eu, não, vai ter que ser essa aqui primeiro, né? Eu fico nessa coisa assim, eu fico, cara. Então, essa é bem legal também. Eu trabalhei no navio que era classe A1. Então, classe A1, isso quer dizer que o navio aqui na frente, ele é apto porque a chapa dele de aço, ele é mais grossa do que o normal, é o dobro, justamente para quebrar gelo. Uhum. Então, ele pode navegar em áreas de gelo, né? Sei. Para romper gelo. E é Caramba. diferente porque, assim, no mar, a gente tem como se fosse a estrada que a gente define ali Sim. pelo piloto automático. Uhum. Vocês são desse mundo, você já sabe. Uhum. Quando a gente tá no gelo, é diferente. Por quê? A gente Tudo recebe uma mais pesado, carta, né? a gente recebe uma carta de navegação do deslocamento do gelo e Nossa. onde é para passar, porque o gelo, né, tem a parte superfície e a parte profunda. Uhum. Então a parte profunda é muito maior do que a parte Uhum. da superfície. E aí nessa questão, a gente vai
estudando e vendo por onde que o navio vai passar. E aí eu fiquei assim, cara, aí eu fiquei pensando, prático, né? Lembrando do Brasil, praticar. Daqui a pouco tô vendo um negócio, a gente preparando a escada. Falei, como é que o cara vai embarcar? Não dá pra passar nada aqui, só a gente que tá aqui nesse mar, gente. Não tem nada nesse canal aqui, teoricamente, porque o canal é dinâmico, né? Não é igual aqui, Santos entrou. Ele muda, o canal é bem diferente. Cara, daqui a pouco eu tô vendo um trenózinho vindo assim, ó. 2 caras, aquele maiorzinho, aquele comprido, sabe? Bonitinho, parece até uma lancha de prático, só que um trenózinho. Eu falei, é sério que o prático vai embarcar de trenó? Cadê o saco do Papai Noel? Gente, cara, como eu queria ter câmera, telefone celular com câmera nesse momento. Sério, não tinha, gente, não tinha nesse momento, tá? Não tinha ainda. E aí não tenho muitas coisas, não tenho foto, queria ter foto e vídeo, sabe? Nossa. Sensacional. E aí foi uma coisa que me marcou. Eu tenho uma foto minha no gelo, né? Assim, com o navio tudo congelado na volta, depois eu mostro pra vocês. Ai, que legal. E aí esse dia foi muito marcante. Manda. E assim, muito legal, porque o cara chegou e é diferente, porque ele chega numa velocidade do navio bem pequenininha, ele vai lá, sobe a escada também igual, aí o cara vai embora com o trenózinho dele lá. Eu falei, cara, que diferente, né? Assim, totalmente diferente do que a gente tem. Você falou, você pergunta, eu vou lembrando de história. Sensacional, meu Deus. Tem uma história legal. Ah, eu tenho... que mais? Perrengues de bordo, assim. Tem algum perrengue de bordo que você passou? Furiosa, cara, assim. Puta, você mandou ele embora. Cara, não, teve uma que eu pensei que eu fosse morrer. Nossa. Essa é melhor. Essas são boas. Essa é melhor, essa é melhor. Eu falei de ter mandado embora, não, eu morrer. Então, perrengue é sério, né, gente? Eu ficava achando que, assim, quando tivesse um incêndio, alguma coisa, eu ia ficar muito nervosa e fosse ser uma coisa muito ruim. Beleza, passei por alguns da minha vida, tá? Foram uns 5 ou 6 aí. Pegou incêndio no navio? Sim. É comum, né? A gente tá numa bomba relógio, gente. Acontece, assim, pega fogo. Materiais entram em combustão, faz parte do trabalho. Já teve que fazer alijamento? Eu não trabalhei com essa parte de container. Então, é verdade, assim, é verdade. Acaba que eu não tenho muita prática nisso. Mas, porém, eu já carreguei madeira. E ela vai em cima também. Sim. E aí, nesse momento que eu falei que eu quase morri, que foi mais ou menos nesse momento aí também, a carga anterior era essa, inclusive, que era acima do convés, né? Então, assim, como se fosse o container aqui, só que isso aqui era tudo madeira. Eram toras toras de madeira aqui. Na verdade, não eram toras, né? É o eucalipto já em formato de plainado, né? Aplainado. E tudo congelado também, né? Porque a gente tava voltando de um lugar, indo pra outro. Se eu não me engano, a gente ia pra... a gente foi pra Israel. Não, pra Israel não, desculpa. Pra Alexandria, no Egito, pra descarregar lá. E aí, descarregamos. Um calor danado, né? Variação de temperatura de 70 graus, né? Porque é isso que acontece. Porque você tem positivo e negativo. Então, tinha que lidar com isso. Você tava 15 dias, você tava no momento congelando. Depois você tava assim, ó... Meu Deus, tô morrendo aqui, pegando esse sol aqui. Toda coberta pelo sol. E aí, deixamos pra lá. E já sabíamos que a gente ia subir pra pegar o tal do Mar dos Mortos, que o pessoal chama. Nossa. Mar Báltico ali, subindo pela França, costa da França. Aí eu falei, tá, né? Eu falei, já tem esse nome estranho, já não gostei, já não sei se vai ser tão legal. A gente pegou um rabo de uma tempestade. A gente pegou um rabo de tempestade. Não foi nem a tempestade em si. Rabo de tempestade. Não foi nem a tempestade toda, né? Assim, de estar no olho do furacão, assim. Cara, eu acho que eu ficar assim... realmente, essas ondas existem, né? Porque era muito... Aquelas que a gente vê nos vídeos de... Cara, vocês já viram os vídeos de beijar o navio assim? Faz assim, ele entra, parece que ele vai afundar. É isso. Eu lembro que foram 4 dias, assim. 4 dias? 4 dias navegando assim. Porque não dava pra aumentar a velocidade, porque senão o navio quebra, né? Parte. A gente tem os esforços. Tem um vídeo que ele tá subindo assim. Ele quer exatamente. A proa... Então, assim, tem um risco, né? Então, você tem toda uma estratégia de como navegar nesse sentido. Cara... Uma coisa é você passar 1 hora de sufoco. 4 dias? Eu achei que era 4 dias, assim, porque aí o vento te empurra, você tem que compensar e a velocidade não dá. Difícil. Meu Deus. Cara, foi bem difícil, assim. Os 2 primeiros dias... E, assim, tem outra coisa. Marear, né? Eu nunca mareei. Cara, mas aí você enjoar e passar nem mal. Todos os homens são tão fortes e bravos nesse momento. Então, assim, aí você vê pessoas que são muito fundamentais ali pra estar passando mal e a gente não consegue levantar. Então, assim, aí quem aguenta fica, mas não tem o que fazer, né? E quando vocês vão a bordo, tem outro piloto junto? Então, normalmente tem as escalas de horário, né? Então,
cada vez mais as tripulações estão reduzidas. E hoje existem navios autônomos também. Então, isso já vai começando a reduzir cada vez mais. Antigamente, pra você ter noção, uma tripulação, um navio de granel, enfim, de 7 porões em Panamax, ele tinha às vezes 30 pessoas de tripulação. Hoje em dia, se você tiver 18, é muito. A Cruz falou isso aqui, Foi o que no episódio anterior... Cara, e é uma sobrecarga de trabalho muito grande, assim. Sim. Como é que tem umas dinâmicas hoje que a maioria da tripulação já não faz já algumas etapas no porto do descarregamento. Então, isso já dá uma tranquilizada, assim. Hoje, muitas empresas já pagam pra alguém fazer limpeza de porão. Na época que eu tava, a gente recebia até pra fazer limpeza, porque é mais barato, né? Pagar tripulante pra ir lá lavar o porão, que dá trabalho também. Muito. Mas era feito assim também. E aí, diminuiu, galera. E aí, como é que você faz? Tu já passou Natal e Ano Novo a bordo? Ai, muitos. Muitos, Na festinha lá de inclusive. dentro do navio? Não, aí eu vou contar uma história, né? O meu irmão também se formou nisso. Porque assim, aí começou o negócio, aí né? contaminou a família. E aí o que aconteceu? Meu irmão se formou nisso. Minha cunhada também. E meu ex-marido também. Eita! E aí o que acontecia? Não era só o eu almoço que de tava família Natal. era só isso. Não, quando é que é Natal e Ano Novo, quando todo mundo trabalha embarcado? Ixi. É quando tá todo mundo em casa. Então, cara, já comemorei Natal em fevereiro. Já comemorei Ano Novo em outra data. Sério, minha mãe, ela entende várias coisas de navio, porque assim, a mesa é assim, e aí? Não é porque pegou fogo, não sei o que, aconteceu tal coisa, porque o leme, a minha mãe sabe falar tudo isso. Então, tanto que ela fica assim, gente, realmente, lá vai a bordo, fica... eu já entendi tudo, já dá pra pilotar esse navio também. Já conhece. E aí acaba que muda, E você né? falou do gelo e iria falar do fogo. Como é que foi a situação do... incêndio, né? Incêndio, assim, já passei alguma situação, mas teve uma que Porque me eu fico marcou. imaginando, container é uma coisa que é meio que controlável. Você faz um alijamento, você taca o container no mar, o comandante tem essa autonomia de decidir causar uma avaria grossa Se for necessário, pra proteger a segurança tripulação. de todos. Mas e no granel? Que se pegar fogo... Como é que é? Porque a lastra é muito mais rápida, Mas né? foi na carga? Não. Foi em máquina, alguma coisa. foi em Cozinha, máquina. sei lá. Cozinha já peguei também, mas foi menor e a gente conseguiu conter mais fácil. A gente já teve... Essa história foi assim, pesada, porque a gente teve um incêndio, princípio de incêndio, que acabou se alastrando um pouco mais na praça de máquina. E aí tinha que fazer a entrada dentro da máquina para poder combater o incêndio já com todo o equipamento, né? Porque também nós temos que combater um incêndio, né? Nós temos formação para isso, de combate a incêndio. Justamente porque a gente precisa estar apto para... Se alguém se machucar, a gente faz cuidados médicos, primeiros socorros, enfim, ter tudo isso... Você tem que estar apto para fazer qualquer coisa, né? E aí eu lembro que, assim, eu tinha uma função que eu não era a pessoa que entrava no fogo, né? Não era eu que tava ali de primeiro na mangueira. E o cara, que era a pessoa que era pra entrar, ele congelou. Tipo... Deu piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves, cara. Travou. Tela azul. E você olhava e ficava parado assim. Eu falei, cara, tua função... Aí, eu lembro na época, eu não era comandante ainda, o comandante virou assim, Mari, você consegue? Eu falei, tá, vou. Eu nem pensei muito assim, eu falei, cara, eu peguei a roupa que ele tava, coloquei e fui. Aí eu fui de segunda da linha, porque eu já treinava, todo mundo tem que treinar todas as posições por isso. Porque se alguém congela na hora, porque na hora mesmo, treinar é uma coisa, agora na hora da verdade, tudo pode mudar, né? O cenário muda. Aí pegamos, entramos, combatemos incêndio, tiramos todas as pessoas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas foi um incêndio bem maior, assim, graças a Deus foi tudo bem. Mas, assim, passei por alguns, assim, blackout. Tem coisas que... Blackout. Blackout. Você quer comentar sobre o blackout que teve naquele navio que bateu em Nova York? Nova York? Nova York, já foi? Baltimore. Cara... Então, posso comentar um pouquinho hoje na minha visão de port captain, né? Ali... A questão, assim, a gente evita muitos acidentes hoje como port captain, né? Eu vejo a parte da segurança e a eficiência operacional. Quando a gente está falando de segurança das operações, a gente precisa olhar para a qualidade técnica dos navios que estão chegando. Então, verificar se eles passaram em outros portos, se tiveram ocorrência, se ele tem alguma deficiência. Então, isso é um papel muito importante que a gente tem de fazer essa análise técnica dos navios. Ali também pecou um pouquinho dessa parte. E aí, entra justamente no que a gente fala. Cara, a gente tem um canal restrito, a gente precisa ter esse olhar, assim, de cuidado. Então, falando um pouco, não só da manobra, porque, assim, a praticagem aqui é mandatória. Em muitos outros países, ela não é mandatória, é voluntária, e às vezes o prático nem recebe, tá? Não é essa baba. Na Suécia, por exemplo, o prático é alguém convidado, porque...
na Suécia e na Finlândia, tá? Eu conheci alguns lá. Não, aí ele falou assim, não, é porque eu tenho experiência e tal, eu já trabalhei em barcaça, em ferry. Me chamaram como convidado, né? Por experiência, né? De conhecer, pra ser aqui o prático. E o cara ganhava a mesma coisa que a maioria das pessoas ganha no trabalho no dia a dia normal. Que também tem isso na Europa, essa questão da diferença salarial não ser tão absurda. Mas assim, em relação a se comparar aqui e lá, é absurdamente, entendeu? Diferente. Então, então a gente olha a questão de segurança da navegação muito por esse olhar, né? Eu vejo, tecnicamente falando, esse navio, como é que ele tá de inovação? Será que ele tem condição de estar ali para fazer aquilo? É porque no vídeo, caso alguém não esteja associando, né? A gente tá falando daquele caso do navio que no vídeo parecia que ele teve um blackout, né? Ele teve 2 apagões, eu acho, antes de bater na ponte e acabou com a ponte lá nos Estados Unidos, né? Exato. E aí esse blackout pode ter sido causado por uma falha de manutenção, será? Pode sim. Porque o blackout, ele é um esforço, né? E assim, se você é um navio mais antigo... Você tá dirigindo um negócio e daqui a pouco... Já passei por isso, é bem difícil. Dirigindo, não faz isso comigo, cara, senão eu não volto mais aqui. Não, vai dirigindo, eu falo dirigindo no geral, tipo, até o carro. Você tá dirigindo o carro e aí o carro pifa. Assim, olha aí. É piada interna isso aqui, porque antes de começar, não dirijo navio. Eu falo que eu sou pilota justamente pra pessoa falar assim, piloto é de navio. Nossa, de navio é porque eu não dirijo navio, piloto. Dirigir é outra coisa, ó, volante é outra brincadeira. É outro tamanho do brinquedo. Acho que nem é diferente a estrutura, né? Mas assim, o blackout, ele pode ter várias, mas normalmente é uma sobrecarga, né? Assim, alguma coisa puxou mais energia do que devia e aconteceu. Geralmente... Vamos botar assim, a maioria de acidente é falha humana, né? Alguém deixou de fazer alguma coisa do processo. Mas falando assim, por isso que eu falo que é muito importante a gente analisar os navios. Porque se eu observo que aquele navio já tá antigo, eu vou pedir outras documentações. Eu vou entender como é que funciona aquela máquina, entendeu? Depois viram que aquele... É Dali, né? O nome do navio. Viram que aquele navio já tinha tido outros problemas, outras ocorrências anteriores. Exato. Então a gente consegue olhar isso. É uma responsabilidade também, assim, de se o navio passou por Port State Control, se ele teve deficiência. Então, assim, isso pra gente é muito importante. Essa tua atividade é da autoridade portuária? Você trabalha para a autoridade portuária? Você trabalha para um armador? Para quem você trabalha? Eu trabalho para um porto, né? Eu sou de um tupi, que fica no final aqui da Baixada, né? Na Bacia de Santos, final do canal de Piaçaguera. Não só aqui, mas também como companhia. A gente tem outros portos, né? Eu trabalho hoje na VLI. E aí a gente tem ferrovia e porto, né? Então é um negócio assim de logística mesmo. E o grande corda... Vale, né? Oi? A VLI é Vale então, e várias outras a Vale é uma das acionistas com outro grupo, né? E aí ela nasceu desse braço de ferrovia, então assim, o porto ainda é um negócio novo. Então, assim, por isso que eu tô até aqui, né? Pra poder trazer um pouquinho de bagagem, né? E aí a gente tem outros 5 no Brasil. Então, tem uma dinâmica também de diferença até de questão de clima, para poder entender cada área de trabalho. A gente tenta olhar a particularidade, mas de qualquer forma a gente tenta entender, por exemplo, todos os navios precisam passar por um mesmo critério, né, de análise, assim, pra gente poder, de fato, conseguir que a gente não tenha nenhum acidente nesse sentido, né? Para mitigar mesmo, né? E aí, falando um pouquinho, só falando da área, né? Cuidar de segurança na navegação das operações, de balizamento, da gestão, como é que o navio performa, como é que ele tá, tratativa com o comandante, tudo que tá acontecendo, sabe? A gente acaba que, como Port Captain, a gente tem esse direcionador e até mesmo de pensar em novos projetos de gestão náutica, do que a gente tem da interface. E vocês vocês escolhem o navio? Ou vocês contratam o armador e a gente tem os clientes, né? Sobre a qualidade a gente tem os clientes da carga, né? Eu trabalho basicamente com commodity. Tá? Aqui a gente importa fertilizante e exporta soja, milho, açúcar. E aí o que acontece? A gente tem os clientes, esses clientes, eles afretam, né? Alguns, eles afretam os navios. E aí eles, olha, a gente tem esse navio aqui, ele tá apto para acessar o seu porto. Entendi. Né? Aí entra a tua função de analisar a documentação do navio. Verifica tudo. E dá as canetadas lá e... Eu não gosto da canetada não, tá? Mas se tiver que fazer, a gente faz. E não só antes, mas se também tiver durante alguma coisa, ó, vai voltar mais não. Pois é. Acontece bastante também, né? Às vezes, falando de uma parênteses, às vezes uma tripulação que ela tem uma cultura diferente vem e faz uma ofensa, alguma coisa com a nossa tripulação. Isso também tá no nosso core aqui de falar, não.
A gente não aceita isso, Entendi. a gente não tem essa questão. Teve alguma coisa que tu teve que negar e falar, não entra mais aqui, se for essa empresa não trabalha mais? Teve algum conflito, assim, que você teve que falar, isso aqui tá negado? Pá, caiu. Cartão vermelho. Ou amarelo. Teve sim. Amarelo. Teve um que foi até preocupante, assim, ele chegou e a gente não tinha essa visão, que era dentro dos porões do navio, que é um pouquinho diferente do container, né? O navio tem alguns porões. Cara, ele carregava muito minério, muito carvão, e dentro dele, a parte toda das anteparas internas estavam todas corroídas já. Ou seja, isso gera qualquer coisa que eu carregue ou não ali, eu posso gerar um impacto gigante naquele navio. É perigoso pra ele e pra gente mais ainda, porque a gente tem uma imagem, tem toda uma questão também de segurança e reputação, né? Assim, pô, imagina, o navio partiu por quê? Porque tava velho, tava cheio de craca, cheio de ferrugem dentro, sabe? E assim, é até perigoso, porque pra gente, como granel, a gente não pode contaminar a carga, né? Então, assim, tem que estar muito limpo o porão. O porão é reprovado. Se o navio tiver um porão reprovado, ele não atraca, né? Então, assim, tem que estar, assim, quase passando na flanela aqui. Tá? E como funciona? A Anvisa vai a bordo antes? Sim. Normalmente, quando o navio chega, tem a Anvisa, tem a Polícia Federal. Aí, dependendo se tiver alguma outra tratativa importante a ser feita, o navio fica aguardando para que depois ele tenha a liberação dele de passe de entrada para que ele possa, Aí de ele fato, fica lá... livre prática dele para ele poder acessar. E ele vai entrar para fila, dependendo do produto. Container normalmente vai direto, né? É a prioridade da prioridade, é a menina dos olhos. Mas eu entendo também, porque precisa sair, chegou, tem que sair, né? E aí, tem essa questão, assim, da própria questão logística do porto em si, das tratativas. São muitos terminais. A gente tá falando de Santos, né, gente? Santos tem muitos terminais com desejos e vontades diferentes, né? E navios diferentes. Sim. E aí, para administrar isso tudo aí, a Praticagem já faz um trabalho bem legal, inclusive, né? A autoridade portuária aí é a autoridade, mas hoje quem acaba coordenando muito bem esse trabalho aí é a Praticagem, né? De entrada e saída do navio, que horas entra, que horas sai, como é que tá. Sei. Mas cada terminal tem a sua fila, né? Sim. Porque são produtos diferentes. Sim. Já teve algum problema com drogas, falando de granel, assim? Porque É droga rotineiro. normalmente a gente vê no container, né? Cara, Então, mas sim. É rotineiro? isso Vocês não, acontecer? acho que vocês não lembram. Foi ano passado, cara, que teve Café? aqui. Oi? No café? Não, granel. Não, mas... tá. O café vai no container, o saca? café já não sai mais no granel. Aham. Teve aqui ano passado, não lembro agora como é que foi exatamente, mas porque eu lembro do mergulhador, porque como eu tenho vários amigos, parênteses, hobby, né? Aí a pessoa conhece outra pessoa que conhece, pô, fulano, tal. Eu falei, caraca, fulano! Porque foi preso um mergulhador que era bem famoso. Vi na Vocês lembram televisão, disso? Na televisão. Que soldava o negócio. Exatamente. tá. Então, assim, foi aqui, né? Tenso, né? Vamos falar, vai, gente, que medo. Então, assim, cara, a habilidade tecnológica dos caras. Se a gente cria habilidade pra criar verdade. produto, como é que não vai ter uma mentalidade pra criar coisas nesse sentido, né? Sim, com certeza. E aí, cara, eles cortavam a chaparia do navio, pegavam, Submerso, né? colocava. Você tá falando submerso, Cara, negócio submerso. tipo, como é que fala? É tipo. Filme, né? Filme Tom Cruise, assim, tipo, vai descer lá, vai soldar, impossível. cortar. É impossível. Eu só pensava, eu juro que eu lembrava de outra coisa, eu pensei, nossa, imagina o Tom Cruise descendo, cortando. Interessante. Não, porque na minha cabeça era muito filme aquilo ali. Pegou o cara, o Tom Cruise, já chega lá. Gente, olha isso, cara. Tom Cruise chegou lá, cortou a chapa, botou aqui. A cordinha e dele soltou. descendo coisa, só que não... Eu fiquei imaginando, que à noite, ninguém vendo e tal. É bem desse jeito. Sim. E foi isso, cara. Teve o corte, colocaram ali e fizeram a parte de solda, né? Assim, impecável. Eu falei, melhor do que o serviço tivesse que fazer um reparo, inclusive, né? Mas é uma preocupação aqui na Baixada, né? Aqui em Santos. Cara, a gente praticamente tem muita pirataria. As pessoas brincam, pirataria existe? Eu falei, gente, existe. Eu ia perguntar se você já teve ataque pirata. Uma hora 2021, 21, agora, recente, assim, 21 ou 22. A gente tava com um projeto aqui, que era da CAD, né? Que era a área de confinamento ali no canal de Piaçaguera, que é um projeto nosso, que era... Aqui, problema? Foi. Ó, tu falando pirataria aqui, pô, é real aqui, ó. Somália, nada. Aqui tem bastante, tá? Bastante. Olha... Tem vários parênteses, mas enfim, vou falar desse porque esse foi assim, foi interessante, mas ao mesmo tempo preocupante, né? Canal, né? Chegando lá no final, o canal aqui, terminou o canal de Santos, começa o canal de Piaçaguera, a gente tá lá no final. Então a gente tem que passar o canal todo. E ali tem vários rios. E assim, a gente tem Palafita do Guarujá, tem muita coisa acontecendo, né, ali naquele pedaço,
que o acesso, às vezes, é pelos rios. Então, assim, muita coisa acontece por ali. E aí, a gente estava com esse projeto que é aquático, né? Na verdade, o que a gente fez? A gente fez um trabalho bem bacana de engenharia náutica, de fazer a parte de retirada de sedimento do canal para poder ter profundidade para o navio passar. E colocamos isso confinado num espaço próximo ali, que é o tamanho de Maracanã. É bem legal. E aí, fechamos isso e tem esse pedaço. Quando a gente estava terminando esse projeto de fazer ali o que a gente chama de capeamento, né? Que é fechar, cobrir, botar uma capinha mesmo nesse projeto, tinha uma embarcação que a gente estava com ela ali o tempo todo, justamente para monitorar, para ter o acompanhamento, com fiscalização e tal. Porque a gente estava com a draga toda hora passando. E aí, chegou uma embarcação e foi assaltar mesmo essa embarcação menor que a gente estava. E teve troca de tiro, porque a gente sabendo da situação aqui, a gente contratou segurança armada justamente para ficar. Se não fosse isso, não sabia. E assim, equipamentos mais caros, né? Que a gente precisava ter a bordo. E assim. Gente. E às vezes eles vêm para assaltar pessoas mesmo. Eu quase fui assaltada uma vez, passando aqui também, remando. E assim, acontece. Tem bastante coisa. Assalto. Caraca, gente, sério, nem no mar a gente tá livre, cara. Não dá. Tá falando de remando, é remando literalmente. Antes de começar, a gente tava falando de... Ela vai falar no... Ela vai falar no jogo. Mas isso, cara. Mas assim, de qualquer jeito você tá refém, assim. Tenso, viu? Bem tenso. Tanta coisa. Olha, a gente vai ter que fazer a parte 2. Vocês, por favor, comentem, porque essa criatura tem muito mais histórias pra contar. A gente se for puxando, a gente vai lembrando, vai falando. Eu só queria pedir pra você contar uma última história. Pode falar. Voltando ao assunto da questão das mulheres, porque você me contou uma história lá que eu falei, é sério que isso aconteceu? Você já sofreu agressão física? Agressão? Então... Agressão física, Pois é, né? Pode falar? Pode contar a história? Ah, sim. Não sei citar nomes, mas, como é que pode se apanhar trabalhando? Pois é, cara. Tem coisas que a gente passa. Eu já era chefe até desse ser humano aí, na época, né? E assim, a gente também tem que entender, as pessoas têm problemas, enfim. A gente tá confinado há muito tempo. O psicológico é um grande Big Brother. É um grande Big Brother, assim. A pessoa tava passando vários problemas, assim. Mas acabou que eu passei um comando, uma ordem pra ele executar. Ele falou que não ia fazer. Eu falei, tudo bem, não precisa fazer. Eu entendo. A gente tá aqui, né? E aí, teve uma hora que ele começou a ficar mais agressivo de falar e tal. Aí eu falei, não, você vai fazer e ponto, porque sou eu que tô mandando. Aí foi o... Foi a gota d'água. Ai, cara, assim, foi minha primeira experiência, acho que de estar de comando, assim. Sim. Eu falei, você vai fazer porque eu tô mandando fazer, tem que fazer. Pronto, acabou. Já não ia forçar ele a fazer, né? Mas aí ele começou a encrespar. Ele já tava com uma cheia de marra, sabe? Pô, não, pra cima de mim. O físico foi agarrar, empurrar? Não. Aí ele me peitou, né, pra se impor, falando, eu não recebo ordem de mulher. Aí eu falei, cara, eu não sou mulher aqui, eu sou quem manda aqui, você não tá entendendo. E aí, a gente já tava aqui assim, aí ele pegou e me deu um tapa na cara, assim, eu falei, só que tinha uma galera almoçando. Nossa. Aí eu falei assim, tá... Aí eu, cara, sério, eu não... Aí a gente aprende, eu já tava experiente nessa maneira, assim, nesse momento. Eu falei... Aí eu olhei todo mundo olhando, né? A galera parou de comer, assim, tipo, pra ver a cena, né? Eu falei, cara... E ninguém foi pra cima? Não, ninguém foi pra cima. Aquela quinta série. Ai, cara! Tava todo mundo assim. Xingou a mãe. Não, aí eu já entendi. A gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais esperto. Fala assim, cara, eu tenho uma coisa que eu não preciso revidar, eu tenho poder na mão. Então eu cheguei, eu falei, tá bom, beleza. Aí eu peguei, não falei nada com ninguém, subi. Não, subi não. Falei assim, ô fulano, daqui a 1 hora você sobe lá no Passadiço que eu quero falar com você. Pra ele? Falou diretamente pra ele? Falei pra ele. Aí ele, ficou relutante. Falei, tudo bem. Mas falei na frente de todo mundo. Aí ele não foi. Aí o que eu fiz? Subi, escrevi minha carta dele, desse tamanho, pedindo pra ele ser mandado embora, né? Bem pesado, assim. E aí eu peguei... Falei que ele era um profissional que não estava apto para trabalhar a bordo, com pessoas. Porque não era só comigo, entendeu? Assim, já não era uma pessoa que tava... Enfim, mas aquilo para mim, tapa na cara, não era nada comparado a todas as ofensas e as coisas que às vezes é mais pesado até, entendeu? Ali eu senti que foi uma reação até de
Cara, o cara já tava esgotado, enfim. E eu meio falei uma coisa que acabou mexendo mais ainda com a cabeça dele. Não que eu estivesse errado, não é isso. Mas assim, naquele momento ali, acho que pra ele foi a gota d'água, sabe? E eu tive que ter a postura de me manter calma pra poder fazer a tratativa correta. Senão... E também porque eu preciso me manter num lugar que os outros estão olhando e falar assim, porra, ela sabe o que ela tá fazendo. Assim, né? Porque só pra bater boca, eu não tô ali pra bater boca, né? Sim. E aí eu desci na hora do almoço, não, na janta, falei... bom, você não quis subir, né? Trouxe aqui pra você só lê e assina, por gentileza. Próximo posto tá desembarcando. Foi assim, todo mundo ficou olhando assim, sabe? Tipo, eu falei, cara, eu tenho autoridade pra fazer aquilo acontecer. Eu vou ficar preocupada com uma coisa que, pronto, eu resolvi, entendeu? Da maneira que... Foi o Brasil mesmo, né? Então, não. Não foi. Mas já passei umas coisas aqui também, mas assim, aqui é muito mais fácil de resolver. Sim. Bem mais fácil de resolver. Mas esse caso foi aonde? Aonde foi? Nesse caso... Algum lugar da Europa, vamos dizer assim. Nesse caso, a gerenciadora já estava em Londres. E eu já tinha uma bagagem com a galera lá, porque eu já tinha passado um monte de coisa já. E eles já me conheciam, já estava bem posicionada. O pessoal confiava em mim. Então, a tripulação sempre falava bem de mim. Então, ninguém questionou. E fui assim, tipo, tá bom. Ok. Você que manda, comandante. Eu falei, tá bom, né? Eu que mando. Ele não era brasileiro. Não era brasileiro. Ele era indonésio. Tem tripulações que, às vezes, são mais complexas em relação à cultura também, né? Sim, e aí a gente tem imagino. Algumas são... Elas também são pessoas, né? A maioria das tripulações são sempre Indonésia, Filipinas... Sabe por quê? Por quê? Barato. Mão de obra. Cara, salário baixo. Caramba. Porque, na verdade, não é nem salário baixo. O salário é muito alto pra eles, pra realidade custo de vida que deles. Eles vivem, entendeu? Entendi. E aí acaba sendo mais atrativo. Isso foi uma das pautas do evento que teve na semana passada, vamos dizer assim, né? Porque dizem que falta marítimos qualificados para trabalhar com cabotagem, e acredito que para trabalhar com carga geral, né? Também, para longo curso também, né? Porque é um custo alto de manutenção. Então, o que acontece? Vamos falar de Brasil aqui, uma realidade, né? A gente tava no evento e a gente até vai pra cá, fiquei me segurando agora um pouco na cadeira. Do Porto e Mar. Falaram bastante de cabotagem, né? Isso. Falaram o muito foco de era cabotagem. O foco foi falado a equiparação cabotagem no curso, o curso da cabotagem, a formação, acho que beliscaram a formação. Beliscaram lá pra eu ficar mexendo na minha cadeira. Eu nem tô mais tão assim, mas já dei uma beliscada, né? Por quê? Porque quem viveu sabe o desafio que foi. E eu falei, eu até conversei, falei assim, olha, eu tô dentro da academia. Eu vejo a realidade da galera não conseguir embarcar pra fazer um estágio e tá aguardando um ano uma vaga. Nossa. Então, assim, existem muitas questões. Existe a questão da atratividade financeira do mercado de cabotagem, que não é real, não é atrativa. A escala normalmente não é atrativa também, porque dentro do mercado que a gente tem no Brasil, a gente tem outra coisa chamada offshore. Plataforma, apoio marítimo, e isso acaba realmente tomando uma mão de obra que acaba sendo muito mais qualificada aqui, porque ela vai ganhar mais, ela vai ser reconhecida porque precisa pagar equiparado ao que tem lá fora. Porque senão ela não consegue, entendeu? E aí, se isso aqui também não entra numa balança, porque eu escuto o tempo todo assim, por exemplo, eu amo granel, mas eu fui parar lá no offshore porque... Eu não vou falar que eu me prostituo que é feio, mas assim, porque a gente se vende, no sentido assim, cara, eu tenho que pagar minhas contas aqui, eu vou ganhar mais, eu vou ter uma escala que eu possa ver minha família a cada 2 semanas, sabe? Eu tenho internet a bordo, tem um conforto ali, tem academia, tem coisas que te trazem, brilham mais o olho. E aí você tá num outro lugar que o trabalho é bem mais tranquilo e legal, gostoso, navegando, mas que a sua escala é muito maior, seu salário é muito menor. Mas assim, todos os meus amigos que hoje estão no offshore falam assim, eu gostaria tanto de voltar pra navio. Pena que não dá pra gente, né? Hoje, porque não tem no estímulo mesmo financeiro. Até se reduziu a escala justamente porque faltava mão de obra mesmo brasileira pra ocupar esses navios de cabotagem, até alguns de longo curso, justamente por isso, porque a gente tinha uma defasagem em relação a salário, tiveram várias greves, vários movimentos em relação a isso, e até a escala em si, porque a escala era 3x3 ou 3x1. A Transpetro fazia 3x1, você ficava 3 meses a bordo e 1 mês em casa. Então, teve várias questões de disputa nesse sentido. Eu acho que é válido que a gente... E aí, muitas legislações foram criadas, tipo, pode brasileiro, pode metade gringo, metade sei lá da onde, enfim. E isso também faz com que, assim, a
A Marinha vai dando uma regulada. Pô, se eu tenho uma regra que eu posso receber pessoas de fora, o mundo inteiro você pode trabalhar em qualquer lugar. Por que a gente vai ter obrigação também de ter que ter só a gente aqui, entendeu? Também não faz sentido. E, cara, livre mercado, vamos lá, vamos deixar todo mundo disputar também. Mas eu não posso criar muita mão de obra, igual ele falou, 10 mil pessoas. Cara, gente, desculpa. Vai dar ruim, daqui a pouco o salário de todo mundo tá lá em R$1.000, entendeu? É isso que vai acontecer. E aí vai acontecer, não sei se vocês já acompanharam, mas a Marinha Mercante, ela tem um flow aí, né? Ela tem um auge e pico, exatamente, o tempo todo. Então, se você faz isso com o mercado, você vai acabar com o mercado. Vai acabar com o mercado, entendeu? Porque precisa ter essa dinâmica. E eu acho que hoje a gente tá num equilíbrio muito bacana até, assim. E a instituição, como escola de formação, deu uma regulada nisso, sabe? Eu acho que é importante alguém ter que fazer esse trabalho e garantir que a formação minha é a mesma do cara que tá na Austrália. Entendeu? Porque as regulamentações são muito específicas. Então, ambos precisam, se eu for pro navio... Por exemplo, eu só consegui estar lá fora porque eu tinha uma boa bagagem de regulamentação para argumentar com. Agora, se eu deixo isso muito solto, será que de fato a gente vai ter qualidade no ensino? E aí, onde é que a gente vai chegar? Verdade. Né? Tem essa questão. Caramba. Gostei, opinião contundente, né? Tem todo o fundamento. Adorei. Gente, mais perguntas técnicas. Infelizmente, temos que caminhar para o final. Eu falei Teremos que ter parte 2. Eu falei bastante. O livro tem muito mais páginas de histórias. E quando eu falei de apanhar, não foi nem dessa história, foi de outra, mas aí vai ficar para a próxima. Ela me contou também. O boteco foi bom. Gente, o boteco foi excelente. Foi uma meia horinha de almoço que ela me contou tanta história. Enfim, você, por favor, comente para a gente poder fazer parte 2 com a Mari, tá? Mari, última pergunta. Não tem nada a ver com um profissional, mas eu sei que vai acabar conectando com um profissional. Que é quem é a Mari de Cangue Rasteirinha? Praia. 200% praia. Olha aí, não sai do mar por nada, cara, gente. Não é quase sai, sereia. Assim. O que você gosta de fazer no mar, na praia? Castelinho. Eu gosto de montar os castelinhos de areia, aquela da parte mais úmida, assim, né? Montar, se fica mais... Castelinho não, deve fazer navio. Faz um paneleiro, faz arquitetura ali conectada, né? Então, eu gosto muito de remar. Né? Eu tenho aí meu esporte como preferido de canoa havaiana, assim, já foram outros remos, mas hoje tá mais fixo no remo ali. Foi quando você foi assaltado. Não, quase foi. Cara, foi um susto. Eu falei, cara, saí do Rio pra ser assaltado em Santos. Não, me recuso. Não. Deu com o remo na cabeça do cara. Cara, não, rapidinho aqui a gente foi atrás de outro navio ali, entrei junto do cabo, enfim, não vou contar isso não pode. Mas foi o que eu encontrei de saída, mas... Eu falei, me recuso a ser carioca, sair do Rio de Janeiro pra ser assaltado em Santos. Não dá, não tem cabimento. E aí acaba que é um grande esporte e tem uma outra paixão que, de fato, é mergulho, assim. Fato. Então, assim, desde 2008, 2006. 2006, remo, 2008, mergulho, mais ou menos. Do mar mesmo, né? Do mar total. E velejar. Nossa. Ariel. Poseidoa. Velejar e assim, muita coisa conectada a treinamento e a ensinar outros também. Eu gosto muito de estar conectada. Verdade, e de Mari tem a skin professora também, né, Mari? Pois é. E aí é no mar também. Professora também. E aí a gente conecta, por exemplo, de trazer pessoas para entender um pouco de vela, de vento, de mar, de maré, que é uma parte... Eu já entendo e gosto disso, então falar sobre isso. Sensacional. E do mergulho também, quando eu tava no Rio, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era justamente estar com crianças e tá ali conectado, ensinando, tá apoiando o mergulho, incentivando, né, desde pequeno ali a conexão com o mar, sabendo que existem outras coisas e que tem espaço para todo mundo, independente da questão financeira também. Top. Caramba. Show. É isso. Futebol não entra em nada? Tu falou que gostava de futebol. Você vai querer que eu conte a minha história prévia à água? É isso, né? Da grama pra... Fui profissional do Flamengo, dos 11 aos... América, cara. Sério? Eu joguei na América. Olha aí, ó! Eu falei que eu era uma criança agitada, né? Deve ser isso. Joguei na América, eu gostava muito de jogar bola, né? Até hoje eu tenho minha meia da América, o América Aí depois fiz um teste pro Flamengo, mas aí por conta de algumas questões femininas, eu acabei não decidindo pelo Flamengo na época. Mas, enfim. Qual time, então?
Eu? O Fluminense? Pô, Fluminense. Você acha do Fluminense? Fluminense, cara. E aí acabou que eu fiquei também um tempinho lá no Fluminense. Mas não foi tanto tempo assim. E aí acabou que eu decidi que não era que eu queria seguir como carreira da minha vida. Mas balançava pensei, muito, né? balançava. Campo balança aí. Não, mas eu fiquei balançada, né? Porque eu falei, pô, será que eu não vou... Pô, eu queria jogar profissionalmente esse negócio aqui, mas não foi o caminho que acabou. Mas assim, de vez em quando jogo umas peladas por aí. Legal. Fico sem ar, né? Porque depois que a gente fica tempo sem jogar e joga alguma coisa, eu falo assim, meu Deus, no dia seguinte eu não sou ninguém, tem nem perna pra isso. Mas é bom, a gente pode combinar esse futebol, eu acho que é válido. Vamos lá. Pra resgatar, né? Só que o dele é 4h30 da manhã. Não. Ah, mas eu remo 5 da manhã. Olha aí, tá vendo? Ai, eu não consigo. A gente rema 5 da manhã, sai cedo, pô, não tem Entendi. isso, não. Os galinhos da madrugada, as corujas. Não, mas aí a gente se prepara. 4h30 da manhã é quase ontem. Não é nem hoje ainda. É quase ontem. Não é Uma hoje reflexão ainda. a ser feita. Não é hoje ainda. Exatamente. Levanta às 4, levanta às 4. Mari, sem palavras pra agradecer. Vamos fazer uma Gente, parte eu que 2, por agradeço. favor. Top. Na próxima você já traz o livro. Espero que sim. Com as histórias, Se as Deus quiser, vai estar tudo coletâneas. certo lá. Com Show. várias histórias diferentes. Tá bem. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Com certeza você já deixou um coraçãozinho nesse vídeo durante esse papo. Tenho certeza que você já fez isso. Se você não fez, a hora é agora, tá? E comente pra gente fazer uma parte 2 com essa mulher Se maravilhosa. ficou até agora, vai deixar. Vai deixar. Se ficou até o Se o cara fim, ficou até agora, cara, vai. um like, Deixa o né? coração. Um like no YouTube, coração no Insta, por favor, tá bom? Muito obrigada, Marujos. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.